Vamos orar pela vida do nosso pastor? Estenda suas mãos para cá. Vamos fazer a apresentação. Bom dia, tudo bem, meus amados? Deus abençoe vocês. Depois a pastora vai orar pelo pastor. Quero chamar aqui os pastores Eduardo e Thaís. A gente vai apresentar a Helena ao Senhor, Davi também. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Efésios, capítulo 6, onde Paulo vai dizer o seguinte para nós: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então esse é um momento para nós de muita felicidade. A gente vai consagrar, e entregar a vida da nossa preciosa Helena ao Senhor Jesus. E é um motivo para nós de muita alegria. E o que o Senhor vem falar aos nossos corações nesse dia, nesse momento, ao Eduardo e a Thaís, a toda a igreja, a mim também, é que nós pais temos uma responsabilidade de criarmos os nossos filhos debaixo do temor do Senhor. Precisamos ter o entendimento de que o Senhor nos levantou como pais e mães para cuidar, para amar, para discipular os nossos filhos. Então a gente precisa ter essa consciência de que desde já tenra idade os nossos filhos precisam ser amados, corrigidos, disciplinados, discipulados para a glória de Deus. E esse é o recado de Deus para nós nessa manhã, que o Eduardo e a Thaís possa nesse momento entender, como já tem criado Davi com tanta excelência nos caminhos do Senhor, e agora a Helena também. Helena que precisa desse amor, desse carinho, desse discipulado. Nós vamos aqui agora apresentar a Helena ao Senhor e consagrar ela ao Senhor. E vocês vão descer desse altar e vai caber vocês agora apresentar o Senhor a Helena. A Helena está sendo apresentada a Jesus agora e ela precisa conhecer Jesus através da vida de vocês, através da minha vida, da sua vida, da igreja. Os nossos filhos precisam conhecer o Senhor. Que todos nós tenhamos consciência da tamanha responsabilidade e privilégio que temos de cuidar dos nossos filhos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar por ela. Estenda suas mãos, papai e mamãe aqui também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, consagrar a vida da Helena, meu Pai, nas suas mãos. Queremos, meu Pai, aqui apresentar a nossa preciosa Helena, Senhor Jesus, ao Senhor. Entregando, meu Pai, a vida dela, meu Pai, os caminhos dela nas tuas mãos. Nós oramos, meu Pai, para que a Helena venha crescer, meu Pai, continuar crescendo debaixo, meu Pai, do temor do Senhor, debaixo, meu Pai, da tua palavra, da tua oração, meu Pai, do cuidado dos pais. Nós oramos, meu Pai, para que Helena continue sendo, meu Pai, a expressão do seu amor. Que ela, meu Pai, continue sendo, meu Pai, uma carta viva do Evangelho. Que ela possa ser, meu Pai, uma pregadora da tua palavra. Que ela possa, meu Pai, honrar o seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua família. Que ela possa, meu Pai, crescer, meu Pai, amando a Ti sobre todas as coisas. Que o amor da Helena, meu Pai, pelo Senhor, seja, meu Pai, acima de todas as coisas. Que ela possa cada dia mais Te conhecer, meu Pai, e prosseguir Te conhecer, aprofundar no conhecimento, meu Pai, da Tua palavra, no ser igreja, na comunhão, no seio da igreja. Que ela possa, meu Pai, ter muita saúde, longevidade. Que ela possa crescer, meu Pai, estudando na escolinha. E que ela possa, meu Pai, ser uma semente do Evangelho na vida, meu Pai, dos amiguinhos, das amiguinhas dela.
na escola, e que futuramente, meu Pai, o Senhor prepare, meu Pai, um marido fiel para Helena, uma família para ela, Senhor, ao qual ela irá, meu Pai, te glorificar também. Que o Senhor, meu Pai, já venha se revelar a ela, meu Pai, de uma maneira sobrenatural. Nós oramos, meu Pai, como igreja, apresentando ao Senhor e consagrando ao Senhor, meu Pai, a vida da nossa preciosa Helena. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem cá vocês. Vai ficar de joelho. Pai, em nome de Jesus, aqui está, meu Pai, teu filho amado, o teu servo, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, pela vida do Eduardo, que ele continue sendo, meu Pai, esse homem tão especial e valoroso, que ama o Senhor acima de todas as coisas, que ama a família, meu Pai, acima de todas as coisas, que ama, meu Pai, a tua igreja acima de todas as coisas. Que o coração, meu Pai, generoso do teu servo continue sendo, meu Pai, a expressão do amor de Jesus aqui na terra. Que o Senhor prepare ele, meu Pai, para algo que virá à frente. Que ele esteja, meu Pai, preparado, meu Pai, para cumprir o propósito, meu Pai, como esposo, como pastor, meu Pai, na tua casa. Que o Senhor, meu Pai, dê ao Eduardo, meu Pai, suprimento em todas as áreas da vida dele, seja na área, meu Pai, espiritual, sentimental, emocional, área física, que em tudo ele tenha, meu Pai, a provisão do Senhor. Que o Senhor prepare, meu Pai, também, meu Pai, provisão para essa família, que nada falte para eles, Senhor, mas que eles sempre tenham, meu Pai, ao ponto de poder compartilhar, meu Pai, com os mais necessitados. Nós oramos, meu Pai, pela vida do teu filho, Eduardo, que o coração dele, meu Pai, continue sendo esse coração, meu Pai, amante da tua palavra, amante da família, amante, meu Pai, da igreja. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Estamos aqui, meu Pai, diante da tua filha, da tua serva, meu Pai, a Thaís. Que o Senhor abençoe ela, Senhor. Que ela continue sendo, meu Pai, essa pessoa tão preciosa, que te ama, meu Pai, acima de todas as coisas. Que o coração da Thaís, meu Pai, a cada dia possa, meu Pai, ser, meu Pai, conhecido e manifestado, meu Pai, dentro da casa dela, dentro, meu Pai, da tua igreja também. Que ela possa, meu Pai, edificar a família dela, edificar, meu Pai, o círculo de amizade dela, de relacionamento, da igreja onde ela estiver, meu Pai. Que ela continue sendo, meu Pai, a expressão do teu amor, da tua bondade. Que a Thaís possa, meu Pai, continuar cumprindo, meu Pai, com perfeição, meu Pai, a sua missão como esposa, como mulher, como serva do Deus Altíssimo. Que ela possa, meu Pai, amar os filhos, meu Pai, assim como ela tem amado, amar o esposo, meu Pai, assim como ela tem amado, e que ela possa, meu Pai, edificar, cuidar dessa família, meu Pai, para a tua glória. Que o Senhor dê a ela, meu Pai, sabedoria, longevidade, saúde, paz, alegria, ousadia, fé, meu Pai, para continuar, meu Pai, frutificando, meu Pai, na sua família, para continuar, meu Pai, cuidando da sua família, do seu esposo, que nada ela tenha falta, Senhor, mas que a cada dia ela possa entender o quanto ela é amada pelo Senhor, assim também como Eduardo, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus, que ela continue sendo, meu Pai, fiel à esposa, assim como ela é, amando ele, meu Pai, e os filhos, em nome de Jesus. Nós oramos aqui também pelo Davi, pelo pequeno Davi, Senhor, que ele continue crescendo, meu Pai, no temor do Senhor, crescendo, meu Pai, sob a disciplina e a criação dos pais, que ele continue sendo, meu Pai, essa criança tão especial, que o amor de Jesus a cada dia possa ser revelado, meu Pai, ao coraçãozinho de Davi, que ele possa cada dia mais conhecer o Senhor, meu Pai, e prosseguir em conhecer o Senhor, e que no futuro bem breve, meu Pai, ele possa se tornar também, meu Pai, um pai de família, que o Senhor possa preparar tudo para ele, Senhor, já a esposa dele, a família dele, meu Pai, a carreira profissional dele, meu Pai, em nome de Jesus, tudo esteja nas suas mãos, Senhor, que nada lhe tenha falta, mas que ele tenha saúde, que ele tenha prosperidade, provisão, meu Pai, em tudo que ele for fazer, que ele continue crescendo, meu Pai, debaixo do teu temor, debaixo, meu Pai, do teu cuidado, debaixo do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
paizão. Tchau, man. Glória a Deus. Amém. Vamos orar agora pelo nosso pastor. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do nosso pastor, Deus. Que a cada dia mais o Senhor continue, Deus, honrando, abençoando a vida dele. E que o Senhor derrame, Pai, cada vez mais sabedoria, graça, Senhor, entendimento da sua palavra, para que ele venha conduzir, Senhor, nós como suas ovelhas, ao Senhor. Que cada vez mais, Pai, o coração dele seja um coração alinhado ao seu, que as suas motivações sejam sempre, Senhor, para te glorificar, e que cada vez mais, Deus, o Senhor seja o centro do coração dele, o Senhor seja sempre, Pai, a motivação diária, Senhor, e a força, Senhor, diária dele, ó Pai. Assim, Senhor, nós te pedimos, já te agradecemos pela vida dele, e nós te celebramos ao Senhor, por Senhor, nos dar, Pai, a vida do pastor Tiago, Senhor, para nos conduzir. Assim nós queremos te agradecer mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos ficar de pé? Pegue sua Bíblia, por gentileza. Antes da gente fazer a nossa declaração de fé, eu preciso contar uma bênção para vocês. Como sempre falo para vocês, a nossa igreja, ela é fruto de um milagre de Deus. Tudo que nós vivemos aqui, vivemos porque temos no nosso coração o desejo de glorificar a Deus. Sabe, meu irmão, e guarde isso que eu vou dizer para vocês, eu falo isso com sinceridade. Deus não me levantou para vir aqui como pastor, para pastorear vocês, para divulgar meu ministério. Eu não estou nem um pouco preocupado em divulgar meu ministério. A minha intenção e o meu desejo de coração, que arde dentro do meu coração, é a pregação do Evangelho. Deus me levantou para pregar a palavra para esse tempo. E o que eu tenho de mais desejo dentro do meu coração é pregar a genuína palavra de Deus para você. Isso eu vou fazer com toda a força, de toda a minha alma, com todo o entendimento, para a glória de Deus. Ministério, igreja, está nas mãos do Senhor, Ele vai fazer o que Ele bem entender e quiser, mas a minha intenção é essa, para a glória de Deus. E essa semana, Deus nos surpreendeu, como Ele sempre nos surpreende, como sempre falo para vocês. Essa semana, a nossa igreja, todos vocês sabem que nós estamos lutando já faz um tempo para climatizar essa igreja. Isso já está em oração há um tempo, irmãos. Nós viemos pedindo ao Senhor porque o calor está demais. E todos vocês sabem que a nossa igreja, embora seja uma igreja até grande em número de pessoas, mas é uma igreja que ainda é limitada nos recursos financeiros. Eu creio que um dia a gente vai romper isso e a gente vai testemunhar do Evangelho de Jesus de maneira poderosa. Mas o Senhor essa semana nos surpreendeu. E o Senhor usou uma família para nos abençoar. E dentro de 30 dias nós teremos aqui o nosso climatizador. A glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Você pode agradecer ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós estamos aqui, Senhor, te honrando, meu Pai, porque sabemos, meu Pai, que tudo vem do Senhor. Não é sobre nós, mas é sobre, meu Pai, a pessoa de Jesus Cristo. E Deus seja louvado por isso, igreja. Deus seja louvado por isso. Faça uma oração de gratidão a Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor tem cuidado da nossa igreja de maneira
tão gloriosa, tão amorosa. O que nós temos vivido aqui é algo sobrenatural, e você precisa entender isso, sabe? E é maravilhoso, e eu creio que grandes coisas a gente vai viver ainda em nome de Jesus. Já estamos orando para o Senhor, para que o Senhor nos dê condições, nos dê recursos para que a gente possa, né, comprar um terreno para a igreja, ou comprar esse prédio para a igreja, né? A gente tem grandes sonhos, grandes projetos, a nossa escola para nascer, né, nosso restaurante comunitário. Então muitas coisas o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Que você esteja orando e que você ore agradecendo a Deus por essa bênção que Jesus nos deu. Amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia agora. Vamos fazer nossa declaração de fé. E vamos aí entrar na palavra de Deus. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Abraça a Bíblia e vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que temos vivido, meu Pai, como igreja. Que nesse momento agora, Senhor, seja o momento, meu Pai, de focarmos na Tua palavra. Que o nosso coração esteja, meu Pai, aberto para acolher aquilo que o Senhor irá, meu Pai, falar aos nossos corações nessa manhã. Sobretudo, Senhor, queremos te agradecer pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que tem sido derramada no meio da nossa igreja. Como temos sido, meu Pai, encorajados, consolados, confrontados, edificados, meu Pai, pela Tua palavra, pelas nossas orações, pela nossa comunhão, pelo partir do pão. Temos vivido, meu Pai, algo extraordinário na Tua presença. E nós cremos, meu Pai, como igreja, que o Senhor está nos levando para um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. O Senhor está nos conduzindo, meu Pai, a um nível mais profundo de entendimento na palavra, para que assim nós possamos, meu Pai, como igreja, glorificar o Senhor e cumprir, meu Pai, a nossa missão, o nosso propósito de pregar o Evangelho a todas as pessoas e ensiná-las, meu Pai, a guardar tudo aquilo que o Senhor ensinou, porque nós temos uma promessa conosco, que o Senhor vai estar conosco até o fim dos tempos. E como igreja, meu Pai, nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e podemos, meu Pai, compartilharmos a sua santa palavra. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado, por gentileza. Você vai abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. A gente começou uma série de mensagens aqui na igreja com o tema O perfil de uma igreja saudável. Estamos, peregrinando pelo livro de Atos dos Apóstolos. Nós aprendemos que o livro de Atos vai relatar o nascimento e o crescimento da igreja primitiva e também vai trazer para nós como ensinamento, com cores muito vivas, a realidade de que como o Senhor Jesus continuou a cuidar da sua igreja por meio do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, por meio da igreja. E esse texto que vamos ler hoje em Atos capítulo 6, é um texto que vai nos encorajar a viver o ser igreja de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, entendendo que existem responsabilidades dentro do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados pelo Senhor para cumprirmos um ID do Senhor, para servirmos uns aos outros.
E esse texto que vamos ler hoje vai nos ensinar, vai trazer para nós como um encorajamento o desejo de Deus de que todos nós aqui sejamos um corpo unido de alma e de mente, no propósito de servir o reino de Deus. Portanto, você vai sair daqui hoje com isso no seu coração, entendendo que você é importante para a obra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Depois, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, com a Bíblia aberta, vamos acompanhar a exposição do texto. Atos 6, de 1 a 7. O tema da mensagem é o perigo da distração e as prioridades do reino. O perigo da distração e as prioridades no reino. O texto vai dizer: naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o nosso coração, meu Pai, nesse momento esteja, meu Pai, atento e aberto, Senhor Jesus, para acolhermos a tua palavra. Que possamos, meu Pai, nesse momento, irmos para o texto bíblico, vazio de nós mesmos, vazio, meu Pai, de achismos, de ideologias, vazio, Senhor, talvez, meu Pai, de resquícios de incredulidade que ainda existem no nosso coração. Que possamos, meu Pai, acolher a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos, como igreja, através, meu Pai, da revelação da tua palavra, através, meu Pai, da iluminação do Espírito Santo a nós, vivermos a tua vontade, para a tua glória. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Até aqui, vemos a igreja de Cristo, uma igreja triunfante, nascendo através do derramamento do Espírito Santo, vivendo poderosamente um crescimento. Então Satanás, de alguma forma, vinha tentando frear o agir e o mover de Deus. E a primeira tentativa de Satanás para tentar frear e agir o mover de Deus e o crescimento da igreja está descrita em Atos capítulo 4, quando os apóstolos Pedro e João são presos. Tal perseguição conduzida pelo clero religioso judaico, e a perseguição não parou a igreja. E quando Pedro e João estavam presos, diz o texto em Atos capítulo 4, que a igreja se uniu em oração, clamando ao Senhor, pedindo coragem e ousadia para pregarem o evangelho. E então, de maneira sobrenatural, Deus livra Pedro e João daquela prisão. E posteriormente, em Atos capítulo 5, a palavra de Deus narra uma segunda tentativa de tentar refrear o agir e o mover do Espírito Santo dentro da igreja, através da infiltração
dentro da igreja, por intermédio da vida de um casal hipócrita e vaidoso chamado Ananias e Safira, que motivados pela inveja, prometem uma oferta à igreja e não cumprem com a palavra, pelo contrário, eles mentem ao Espírito Santo e como consequência, acabam morrendo. Isso mesmo que você leu na sua Bíblia, o Espírito Santo ceifou a vida deles. E isso é muito curioso, porque nesse ambiente de igreja, de poder, de presença do Espírito Santo, precisamos entender que existe cura, que existe milagre, mas também existe juízo. E o juízo veio contra Ananias e Safira. E os mesmos não puderam parar o avanço da igreja de Jesus. E agora, no capítulo 6, vemos uma nova intenção de tentar impedir o avanço da igreja. E a intenção, podemos chamá-la de distração. E a pergunta é, qual é a distração? Leia comigo o verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Chama atenção para um primeiro ponto. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos. Primeiro eu quero chamar sua atenção dizendo que uma igreja saudável cresce. A igreja foi chamada por Jesus para ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a igreja de Jesus está incumbida de salvar uma cidade. Porém, a igreja não cresce de maneira inflada. O texto diz, naqueles dias, aumentando o número de discípulos. A nossa intenção, como Lagoinha Pouso Alegre, é fazer e formar discípulos. Nós não somos um auditório para encher de pessoas. Entenda isso primeiro. Nós não somos uma igreja que tem como visão levar as pessoas ao entendimento de que elas precisam viver a vida delas, viver o propósito e o chamado delas. Nós vamos encorajar, nós vamos direcionar, nós vamos abençoar, mas sobretudo a nossa intenção é levar cada pessoa a um relacionamento genuíno com Jesus através do discipulado. A igreja de Jesus é formada por discípulos, e não por pessoas que admiram a fé cristã, meramente, ou por pessoas que gostam de música gospel, música cristã, e por isso vão à igreja para ouvir uma boa música. Não, a igreja de Jesus é formada por pessoas comprometidas em imitar a Cristo, e aquilo que a igreja primitiva estava vivendo era um crescimento genuíno de multidões que se tornavam em discípulos. Essa multidão se tornou uma comunidade de discípulos, porque existia uma comunidade de discípulos que abraçava a multidão, e com isso os discípulos ensinavam o caminho que eles teriam que andar, e isso certamente é um retrato de uma igreja saudável. E de verdade, igreja, existe uma coisa que me preocupa no seio da igreja. Pessoas que frequentam anos a igreja local, mas ainda continuam mergulhados em imoralidade, ainda continuam mergulhados nos maus comportamentos, não servem a Jesus, e nunca tiveram o prazer de levar uma pessoa a Cristo. E deixa eu te dizer algo, é verdade que você é bem-vindo do jeito que você está, do jeito que você é, seja lá quem for, ou seja lá o que você estiver fazendo, mas nós como igreja precisamos estar engajados em abraçar aqueles ao qual o Senhor tem trazido aqui, e ensinar essas pessoas o caminho da palavra de Deus, de tal maneira que elas sejam feitas discípulos de Jesus, comprometidas com a vontade de Deus. E esse é o retrato da igreja. Na medida em que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios, descontentamento,
Diz o texto que os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. A igreja estava crescendo, como Jesus havia dito. Milhares de pessoas iam sendo acrescentadas a esse mover do Espírito Santo, que estava no seio da comunidade, que creu no Evangelho, e por terem crido no Evangelho, receberam de Deus o dom do Espírito Santo, para viver a sua igreja dessa forma, impactando Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Porém, na medida que essa igreja crescia, também surgia no meio da igreja murmúrios, descontentamento. E isso é muito curioso, porque é um efeito colateral inevitável. Toda igreja que cresce, ela precisa aprender a lidar com o crescimento. E esse crescimento gera desconfortos. O crescimento gera desorganização. Talvez há um tempo atrás, você vinha para a igreja e tinha vaga lá no estacionamento para você estacionar. Talvez agora não tem mais. Talvez há um tempo atrás você saía do culto e o seu carro estava lá tranquilo, sem 10 carros na frente, para você ir embora depois, para você sair do estacionamento depois. Mas agora não. Acaba o culto, você tem que esperar o irmão ir lá tirar o carro para você sair. Porque a igreja está crescendo. E na medida que a igreja avança, cresce também as murmurações. Começam a acontecer, e muitas delas não são ruins. E o desafio aqui era que a igreja estava dividida em 2 segmentos. E isso é ruim. Divisão dentro da igreja. Olha comigo aí, ó. Primeiro segmento, as viúvas de fala grega. Segundo segmento, as viúvas de fala hebraica. E a palavra de Deus é muito enfática em dizer que a verdadeira religião, como disse Tiago, significa cuidar dos órfãos e das viúvas. Portanto, existia uma responsabilidade sobre a igreja de cuidar daquelas que ninguém tinha como cuidar. Obviamente que nesse contexto social é um pouco diferente do contexto bíblico, nosso contexto social. Porque no contexto bíblico, de fato, à medida que as mulheres perdessem o marido, elas estavam completamente desamparadas. E então a igreja deveria cuidar dessas irmãs. Mas o que começou a acontecer ali era que as viúvas de fala grega, aquelas que saíram da Judeia e foram para outras regiões gregas helênicas, e dessa forma perderam a sua cultura, a pureza hebraica, e aí então elas começaram a ser esquecidas na partição dos alimentos, e as viúvas hebraicas estavam sendo assistidas. E aqui começa um desentendimento dentro da igreja. Diz a Bíblia que houve murmúrios. Eu fico pensando, os irmãos ali falando, a igreja valoriza e prefere as hebreias, e faz acepção com as helênicas. Eu fico imaginando os irmãos falando lá, Pedro não gosta dos gregos, e por aí vai. E é interessante a narrativa de Lucas, aqui neste texto, porque a palavra murmúrio, que ele utiliza aqui, faz menção a um zunido de abelha, no original. Barulho incomoda, um barulho que incomoda, e na medida que a igreja cresce, é natural que murmúrios apareçam, reclamações e descontentamentos. Entretanto, havia um problema um pouco mais sério, porque na verdade o problema central não era a falta de assistência meramente, mas era segmentação, divisão dentro da igreja. Era a divisão que começou a ser gerada no ambiente de culto, tipo aqui, está a galera X, e ali está a galera Y, e a galera X não se mistura com a galera Y, porque nós somos mais santos, porque nós somos melhores e temos preferência. E eu preciso te dizer uma verdade, a igreja
intencionalmente da parte do Senhor, ela é multigeracional, ela é multietária, ela é multicultural, ela é multissocioeconômica. E o que isso quer dizer na prática? É que na igreja de Cristo, ricos e pobres sentam juntos e partem o pão. Na igreja de Cristo, paulistas, mineiros, cariocas, nordestinos, capixabas sentam juntos e partem o pão. Na igreja de Cristo estão juntos porque todos se amam e glorificam a Deus. É natural e óbvio que dentro de uma igreja com 300 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 5.000 pessoas, ou 20.000 pessoas, você tem um grupo de maior convívio e proximidade. Isso é saudável e não tem nenhum problema. O problema é quando o ser igreja perde o propósito. E assim, de certa forma, se começa a fazer distinção e acepção de pessoas no seio da igreja. Por exemplo, para a gente ilustrar isso e entender. O nosso GC é melhor. E fica aquele grupo fechado. Ninguém consegue mais entrar, não consegue participar. Esse era o tipo de divisão que estava sendo gerado dentro da igreja. E isso não pode acontecer. E isso, igreja, transparecia aparentemente como um problema sério e pertinente, mas que no profundo era divisão. E aqui eu preciso te falar algo muito importante. Uma casa dividida não subsiste, como disse Jesus, e nós não devemos permitir divisão no corpo de Cristo. Não podemos. O que significa que se alguém, por zelo, vier fazer uma fofoca de outra pessoa para você, o que você faz? Chama as duas pessoas e diz: essa pessoa disse isso sobre você, é verdade? Você não pode levar a fofoca de irmãos para outras pessoas. Você não pode permitir divisão no meio de Cristo, no corpo de Cristo. Porque a igreja está ameaçada quando ela está dividida. E era isso, aparentemente, que estava começando a suscitar dentro da igreja do primeiro século. Que estava avançando, crescendo. E isso estava atrapalhando a igreja. Mas olha o que o texto diz, no verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, meus irmãos, escolhe entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui precisamos aprender algo muito importante. Líderes dentro da igreja, a começar por mim, como pastor dessa igreja, devem ter humildade, serenidade, para perceber problemas dentro da igreja e corrigi-los. Cadê os líderes da nossa igreja? Líder de ministério, pastores, líder de GC. Cadê você? Levante sua mão. Glória a Deus, meu amado, pela sua vida. Deixa eu te dar um conselho. Os problemas dentro da igreja não podem ser colocados para debaixo do tapete. Nós não podemos adorar o Senhor tendo problema com outros irmãos. É preciso resolver, pacificar os conflitos. O que os apóstolos estão fazendo aqui, todo líder que se preza líder deveria fazer ao ver murmúrio, descontentamento, reclamações. Eles vão lá na raiz do problema para resolver. E é óbvio, igreja, que no meio das viúvas hebreias e gregas havia um monte de carnalidade, e isso eu não tenho dúvida. É claro que tem irmãs e irmãos difíceis de se relacionar dentro da igreja, e isso eu não tenho dúvida. Entretanto, os apóstolos entenderam e reconheceram que estavam falhando no atendimento e socorro às irmãs viúvas. Então eles tomaram uma medida prática para que tudo seja resolvido. E aí eu te faço uma pergunta: as viúvas devem ser atendidas? Sim, né? Sim ou não? Sim. Eu vou fazer uma outra pergunta: a palavra de Deus precisa ser pregada genuinamente? Sim, né? Sim também.
E aqui então, a igreja chega no gargalo, no seu limite. Tudo estava centralizado nos apóstolos. Eles faziam tudo na igreja, meus irmãos. Eles eram os severinos da igreja. Como, por exemplo, hoje, o pastor também muitas vezes é o severino da igreja. É ou não é? Eu ilustro para vocês. No começo dessa igreja, eu participei da construção da alvenaria desse altar aqui. Eu trabalhei aqui na construção desse altar. Eu participei da construção daquele batistério lá. Embora não fui eu o engenheiro, o arquiteto, mas eu estava lá. Participei da construção do batistério. Eu participei da instalação desse som inteiro da igreja. Eu já fiz calçada aqui na igreja. Eu já transportei entulho de dentro da igreja para fora, dentro de caçamba. Esse púlpito que vocês estão vendo aqui, lindo, foi eu e o Celso que fizemos ele. Pastor toca baixo, toca violão, toca guitarra, é líder de GC, é líder de ministério. Pastor precisa estar nos homens, nos jovens, nos casados, nos solteiros, em tudo. Meu irmão, aonde nós vamos desse jeito? Entretanto, na medida que o reino avança e a igreja vai crescendo, a centralização se torna um problema e é doentio, não faz bem. A centralização precisa ser deixada de lado para que a igreja cresça de maneira saudável. Agora, por que eles viviam dessa forma? Porque dentro da tradição judaica haviam castas, de certa forma, espirituais. Vamos relembrar os sacerdotes, os levitas e o povo. Os sacerdotes e os levitas faziam tudo e o povo fazia o quê? O povo levava as suas ofertas, cruzavam os braços, adoravam a Deus, despediam uns dos outros e iam embora. Só que agora, igreja, na nova aliança, por meio de Cristo, nós, o corpo, somos o templo do Espírito Santo. Todo crente recebeu do Senhor poder, autoridade, unção, dons espirituais para coparticipar da obra do ministério. Em outras palavras, na igreja de Cristo não existe auditório e palco. Em uma igreja saudável todos estão envolvidos na obra do ministério. Não existe aqueles que fazem e outros assistem. Todos fazem. Todos foram chamados para glorificar a Deus através do serviço. Todos foram chamados para servir a Deus. E obviamente que os apóstolos, ainda relutantes com essa cultura impregnada dentro deles, não haviam entendido ainda o sacerdócio universal de todos os santos. Eles ainda não haviam compreendido que os crentes comuns da igreja são servos de Deus e que não apenas podem, mas devem servir a Deus com os seus dons que o Senhor tem confiado a eles. E Satanás astuto pega desse gargalo e se infiltra dentro da igreja para tentar parar o avanço da igreja. A igreja foi chamada, meu amado e minha amada irmã, para manifestar a bondade e a graça de Deus. E isso não é um chamado para somente pastores e líderes. Esse é chamado para todos que creem em Jesus. E de fato a obra da igreja é uma obra muito volumosa. Muitas coisas precisam ser feitas. Como disse o Senhor Jesus, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Precisamos rogar ao Deus da seara para que mande trabalhadores. A igreja de Jesus é responsável por essa cidade, meu irmão, de Pouso Alegre, ou seja, responsável pelas pessoas, responsável pelas famílias, mas o que o texto demonstra de maneira contundente é que a obra de Deus não está nas costas de alguns, mas em todos aqueles que crê, ou seja, a igreja, os discípulos de Jesus. Os apóstolos do Senhor estavam percebendo que a obra de Deus não pode ser centralizada, mas ela é realizada por todo o corpo de Cristo. Todos que pertencem à igreja de Cristo devem participar da obra de Deus. Portanto, diz o texto que ele seleciona alguns homens para que pudessem servir. Isso é muito curioso, porque demonstra como uma igreja saudável
se organiza em suas prioridades no reino de Deus. E o que nós precisamos aprender é que no corpo de Cristo não existe espaço para as pessoas ficarem de braços cruzados, fazendo comentários e assistindo o que a igreja está fazendo. Não há espaço para isso, meu irmão. No corpo de Cristo, todos nós fazemos. Todos nós. Uma parte, haviam aqueles que bancavam as cestas. Outra parte, haviam aqueles que ensinavam o dever de entregar as cestas. Outra parte, haviam aqueles que, de fato, iam lá e entregavam as cestas. Dentro do corpo. E olhando para esse texto aqui, ele também nos mostra qual é a qualificação daqueles que estão aptos para servir a cesta básica dentro da igreja. Nos mostra qualificação daqueles que estão aptos para servir cesta básica dentro da igreja. Atos 6:3. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Talvez você olhe para isso aqui, você já passou por esse texto e leu, e você olhou para isso aqui, e pensa que isso aqui é qualificação apenas para o pastor, para o corpo pastoral da igreja. E não é. O que os apóstolos estão levantando aqui, igreja, nada mais é que a vida cristã é normal. O que eles estão nos ensinando aqui é que pessoas normais, o que eu quero te dizer e te ensinar é que o bom testemunho que você precisa ter, você precisa fazer para a glória de Deus. E é mais que a sua obrigação, o seu bom testemunho. É óbvio que os pastores precisam dar bom testemunho. É óbvio. Porém, todos nós precisamos dar bom testemunho. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser cheios de sabedoria. Todos aqui deveriam procurar o entendimento na palavra e buscar o Senhor de todo o coração para sermos cheios do Espírito Santo. Todos aqui deveriam ter o entendimento de que Jesus deveria ser conhecido em nossas redes sociais, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, porque a igreja é a carta que o mundo lê sobre Deus. Sabe de uma coisa? Os voluntários que servem no estacionamento da igreja precisam ser cheios do Espírito Santo, ao ponto de dizer: a pessoa estaciona aqui, e se a pessoa estiver endemoniada e cair endemoniada, o servo de Deus coloque as mãos e expulse o demônio, porque ele está cheio do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda, e que deveria ser normal, todo crente ser cheio do Espírito Santo, ter boa reputação, dar bom testemunho, ter sabedoria. Entenda o que eu vou dizer. Na igreja de Cristo não tratamos com coisas, nós cuidamos de pessoas, igreja. Quando fazemos coisas, estamos fazendo para as pessoas, em nome de Deus. Por esse motivo, ao entregar uma cesta básica, ou fazer uma oração para alguém, ou aconselhar alguém, deveríamos fazer isso como alguém que está entregando comida, ou um conselho, ou uma oração, com compaixão, com misericórdia, com amor, com bondade, como alguém que está trazendo esperança. O padrão de todo crente é ter uma boa reputação e ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. E assim diz o texto de Atos, no verso 7, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. A pergunta é: como a palavra de Deus crescia e consequentemente aumentava o número de discípulos? Sabe quando aconteceu isso? Aqui foi quando a igreja compreendeu
que a oração do apóstolo não é mais importante e poderosa do que a sua oração. Foi quando a igreja entendeu que a responsabilidade dos apóstolos não é maior que a sua responsabilidade como discípulos de Jesus. Foi quando a igreja entendeu que ela é parte de um corpo e que tem responsabilidades espirituais como qualquer outra parte do corpo. E eu preciso te fazer uma pergunta. Olhando aí para o seu corpo, quem tem mais responsabilidades no corpo? A perna ou a mão? A mão ou as orelhas? A resposta é que toda parte do corpo tem responsabilidade sobre o corpo. O que você precisa aprender, o que nós precisamos aprender como igreja, é que todos nós somos responsáveis para cumprirmos o propósito de Deus nessa cidade. E esse aqui, igreja, é um momento muito emblemático dentro da igreja. Porque o que está acontecendo aqui é que todo o aparato religioso e clerical está sendo desmontado, está sendo desmistificado. E agora pessoas comuns, helênicas, estão sendo somadas ao corpo ministerial e incumbidas de responsabilidades. E aqui a igreja está dizendo que tudo o que fazemos no corpo é espiritual. Servir no louvor é espiritual, servir no estacionamento é espiritual, servir na intercessão é espiritual, ofertar é espiritual, cuidar das viúvas é espiritual. Aqui, a igreja não inverteu as prioridades e nem se distraiu com os problemas. Pelo contrário, a igreja resolveu os problemas. O que nós precisamos entender é que a igreja, a comunidade de discípulos, nós precisamos ser forjados, treinados, preparados para a obra do ministério. Se você é um discípulo de Cristo, mas no momento não está usando seus dons para servir ao Senhor, você precisa buscar a Deus em oração para compreendê-lo, como servi-lo. Se você anda por aí resmungando sobre um problema na igreja, pode ser um indício a respeito de onde Deus quer que você se envolva com esse problema. A igreja somente será forte quando cada membro se comprometer ao ministério que Deus o capacitou para servir. Portanto, use os seus dons para edificar a igreja de Cristo e para a glória de Deus. A obra de Deus, igreja, é feita por pessoas que amam a Jesus. A obra de Deus é feita por pessoas que amam a Jesus. Nós estamos aqui hoje porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. Nós amamos uns aos outros. Nós servimos a nossa igreja local porque primeiramente nós amamos a Deus acima de todas as coisas e nós amamos uns aos outros. Nós ofertamos e contribuímos porque nós amamos a obra de Deus e percebemos que a obra de Deus carece do sustento e por isso nós fazemos, porque primeiro nós nos entregamos a Deus, nós amamos a Deus, mas também nós amamos uns aos outros. Precisamos ter consciência se de fato nós somos discípulos de Jesus. A obra de Deus é feita por pessoas que amam a Jesus. E olhando para esse texto, precisamos definir prioridades na igreja. E assim escolhermos pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação, com sabedoria, para servir o corpo, delegando funções para a glória de Deus. Para que todos possam contribuir para o avanço da obra do Senhor. Sabe, meu amado, a obra de Deus é feita por pessoas que amam a Jesus. E você é muito importante. Sabe, o Senhor conta com você. O Senhor quer te capacitar. O Senhor quer te treinar. O Senhor quer forjar o seu coração.
O Senhor quer lapidar você para aquilo que Ele ainda vai te entregar um dia. Deus chamou a sua igreja para que nós juntos possamos entender que nós estamos aqui porque nós amamos a Deus e nós estamos aqui servindo uns aos outros para a glória de Deus. Ninguém é mais importante do que ninguém, meu irmão, entenda isso. Eu não sou mais importante do que você, por exemplo, pelo fato de ser pastor sênior da igreja. Não sou. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos nós temos uma função estabelecida por Deus para que o corpo possa crescer, para que a igreja possa avançar e para que essa cidade, melhor dizendo, seja impactada pelo poder do Espírito Santo. Todos nós precisamos pregar o Evangelho, todos nós precisamos evangelizar, todos nós precisamos orar, todos nós precisamos aconselhar, todos nós precisamos servir, todos nós precisamos contribuir, todos nós precisamos amar a obra de Deus. Não é apenas para o corpo clérigo da igreja, é para todos. Esse é o legado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o princípio da nova aliança. Todos nós servimos por um propósito maior: apresentar Jesus a todas as pessoas e levá-las a um relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse culto, por essa manhã, meu Pai, maravilhosa, ao qual fomos aqui, meu Pai, edificados, encorajados, consolados, confrontados, meu Pai, pela Tua Palavra, pelas nossas orações, pela nossa comunhão, pelo partir do pão. Como fomos aqui, meu Pai, enriquecidos, meu Pai, pela Tua Palavra. E a nossa oração, Senhor, nessa manhã como igreja local, é para que o nosso coração, meu Pai, venha a entender e compreender a responsabilidade que temos, meu Pai, no reino de Deus. Responsabilidade tal de levar o Evangelho a todas as pessoas. E por isso nós oramos, meu Pai, como igreja local. Venha, meu Pai, trazer esse entendimento ao nosso coração. Que possamos, meu Pai, entender esse privilégio que temos, meu Pai, de pregar o Evangelho, Senhor. Começando, meu Pai, na nossa casa. Tira, meu Pai, toda a raiz de timidez. E nos dê, meu Pai, um espírito de ousadia, coragem, fé, para pregarmos o Evangelho, meu Pai, na nossa casa, no nosso ambiente profissional, aonde nós estivermos, meu Pai, no círculo de amizade, que possamos ali, meu Pai, semear a palavra de Deus de maneira, meu Pai, gloriosa, com entendimento, com sabedoria, através, meu Pai, do enchimento do Espírito Santo em nossa vida. Que possamos entender, Senhor, a responsabilidade que temos, meu Pai, sobre essa cidade de Pouso Alegre. Que possamos juntos como igreja, meu Pai, orar por essa cidade, que toda casta, meu Pai, religiosa, meu Pai, de incredulidade, que possa cair por terra em nome de Jesus. Que o Evangelho do Senhor possa prosperar, meu Pai, nessa cidade. Que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam, meu Pai, salvas. Que pessoas, meu Pai, venham experimentar, meu Pai, a bondade e a graça de Deus, por intermédio, meu Pai, das nossas vidas, da sua igreja local. Levante, meu Pai, um povo, uma igreja, meu Pai, com um coração, meu Pai, abnegado, um coração altruísta, um coração, meu Pai, aonde, meu Pai, nós nos importamos com as pessoas também, um coração, meu Pai, onde nós, meu Pai, temos o entendimento da necessidade, Senhor, de compartilharmos uns com os outros aquilo que temos, meu Pai, experimentado com o Senhor, aquilo que temos, meu Pai, vivido com o Senhor, meu Pai, no nosso secreto, nas nossas orações, no nosso entendimento sobre a palavra, na nossa comunhão dentro da igreja. Existe, meu Pai, uma responsabilidade sobre nós de levarmos, Senhor, o Evangelho. Espírito Santo de Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento por enchimento do Espírito Santo, que os nossos irmãos, que a Tua igreja, Jesus, seja cheia do Espírito Santo, que a Tua igreja, Jesus, seja cheia do Espírito Santo, que saiamos daqui, meu Pai, cheios do Espírito Santo, cheios, meu Pai, do Espírito Santo, com o nosso coração, meu Pai, em chamas. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.
Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Essa canção, só Tu és Senhor. Diga a Ele que Ele é digno